Olá, rica noite para você. Sou a Nara Miller, professora, coautora no livro Bem-Estar Mental e Emocional na Atualidade. Fico muito contente de poder estar aqui, poder trabalhar mais um pouco essa questão solicitada por minhas clientes sobre como as emoções interferem no corpo, como geram doenças, como geram desconfortos e como a gente pode resolver esses problemas com a EFT. Fico muito contente de poder ser quem promove isso na internet, que leva para as pessoas essas possibilidades de transformação e resultados. No meu canal do YouTube tem mais de 60 vídeos a respeito das causas emocionais de doenças. Tá? É só passar no meu canal do YouTube, youtube.com/Nara Naramuller com 2 L's, youtube.com/Nara Naramuller com 2 L's, e você vai ter a oportunidade de acessar todo esse material, ou pode ainda fazer a busca, né, direto no YouTube, Nara Muller, e o nome da doença. É bem provável que você vai encontrar o que você procura. Apesar do pessoal ainda estar me mandando muitas sugestões, né, sobre causas emocionais de doença, tá querendo saber. Outro dia eu estava conversando com uma cliente, ela disse assim: Nara, tu não conseguiu botar todas as informações sobre causas emocionais de doença no teu livro, como fazer FT? Eu falei assim, bom, o Val Capelli junto com o Gasparetti escreveram 6 livros e não terminaram a obra. A Cristina Cairo tem 3 livros escritos e ainda continua falando no programa da rádio, no YouTube, em todos os cursos que ela dá sobre as causas emocionais de doenças. A Maria Cristina Godin, que eu gosto muito, ela trabalha com florais, de vários tipos, né? E ela tem um livro assim que é grosso como uma Bíblia, falando, é muito mais grosso que uma Bíblia, muito mais grosso que uma Bíblia, falando de mais de 500 enfermidades e essas causas emocionais. A Louise Hay, lá na década de 80, começou toda essa saga aqui no Ocidente, né? Sobre as causas emocionais de doenças e o que ela fez para remediar o próprio câncer. No livro Você Pode Curar Sua Vida. Depois ela teve doenças de A a Z, que é um segundo livro que ela fez. Tem mais detalhes que o Você Pode Curar Sua Vida, mas são assim, é uma área a explorar ilimitada. Então, quando a pessoa chega e diz assim, um livro pode comportar tudo, eu já vou dizer não. Mas pode dar um bom norte para o que a pessoa pode fazer para ter resultados diferentes. Então, assim, esse livro ele não foi escrito só por mim, tem mais 18 coautores, cada um dentro da sua especialidade. Eu fico muito contente, amanhã já vou enviar mais um livro para a Cleusa, vou confirmar a chegada de livros para vários clientes, e assim vamos, né, agendando. Tem a Noite de Autógrafos com bate-papo comigo na Vanguarda, dia 25 de junho aqui em Pelotas. Depois tem mais um bate-papo no 3 de julho, que vai ser só para os servidores do IFSU. Então, assim, a agenda tá ficando lotada. É bom. É muito bom isso, porque as pessoas precisam saber que elas mesmas estão provocando as suas doenças e como elas podem reverter com a ferramenta que eu uso há 9 anos, que é a EFT. E eu mesmo me curei de uma bursite, eu sempre conto essa história, né? Mas a questão toda não é a gente ficar longe da dor, é rever as suas causas e eliminar o problema na raiz, né? E na origem da questão, não ficar na superficialidade, que a dor é uma coisa superficial, né? O desconforto no corpo, ele é só um estímulo para que a gente possa ir além, para que a gente possa buscar, para que a gente tenha interesse em buscar uma transformação que já era para estar acontecendo na nossa vida, mas precisou vir na forma de desconforto físico, ou numa doença mais intensiva para que a gente tomasse alguma atitude. Então, a gente não precisa esperar a doença instalar, a gente pode trabalhar as questões desconfortáveis da nossa existência, sendo bem objetivo, detalhista a respeito,
e isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Quanto a gente vai poupar de energia, poupar esse corpo que nos permite essa experiência material, quando a gente não deixa ele sobrecarregado, não precisa obrigar o corpo a fazer exercícios mais intensivos. Então, assim, os nossos assuntos hoje são bruxismo e coluna lombar, coluna cervical, já falei de hernia de disco, eu já falei de alguns outros problemas da coluna vertebral, e essa questão do bruxismo, ela atinge as pessoas em qualquer idade, pode ser recorrente o problema, e pode aparecer, principalmente aparece no sono, enquanto a pessoa dorme, mas também pode aparecer assim, enquanto a pessoa está entre dorme e acorda, né? Aquela sensação assim que tu já tem o corpo de manhã, mas tu sente que tu não tem o controle total assim da tua mandíbula, ok? E a coluna lombar, ela tem uma relação direta, e eu já vou explicar por quê, dores nessa região aqui alta da coluna. Então, o bruxismo é ranger os dentes, friccionar os dentes, atritar os dentes. Se a pessoa não trabalhar a questão na origem, não vai passar. Ela pode fazer a questão por causa do fulano ou do beltrano, mas ela precisa ir na origem disso. E a origem é os registros dos eventos conflitivos com os nossos pais. Hoje a gente pode ter uma relação excelente com eles, mas isso ficou no nosso corpo registrado como algo não resolvido. A divisão entre eles, a falta de objetividade deles, a falta de interação e união na nossa criação, os conflitos entre eles, a oposição de ideias entre eles, tudo isso pode desenvolver na gente o bruxismo, porque a gente é que está observando esses fatos. Aqui eu não estou querendo encontrar nenhum culpado, ok? Nenhum culpado para as questões que a gente está sentindo, porque daí não resolve, né? A gente tá numa circunstância porque tem a possibilidade de aprender com aquela circunstância, não para achar culpados. E se hoje a gente está bem com nossos pais, que maravilha, né? Mas se a gente tem esses registros no corpo, enquanto eles não forem organizados, enquanto eles não saírem da zona de trauma e forem para a zona de experiência, é por isso que a gente ainda vai ter os problemas de ranger de dentes. Então, divisão entre os pais na criação dos filhos, não se unem pela criação dos filhos, não se unem nas opiniões, cada um faz as coisas de um jeito, coisas que você não resolveu da sua infância com seus pais, e uma questão assim que não tem ligação direta com os pais, mas pode ter começado lá na circunstância com os pais, depois pode ter passado isso com os irmãos, com os primos, com a vida, as circunstâncias, no colégio, porque daí as histórias vão se repetindo, né? A gente passa por circunstâncias diferentes e as histórias vão se repetindo. Eu estava me lembrando de um filme Pleasant View, A Vida em Preto e Branco, que o rapaz tinha, o menino tinha dificuldade de relacionamento com a mãe, ele achava a mãe muito fútil, então ele vivia uma relação superficial com a mãe por causa disso, porque a mãe não era o que ele esperava. E aí eles entram para dentro da televisão e passam a ser os personagens daquele filme em preto e branco. E aí ele tem a oportunidade de organizar aquela ideia que ele tinha quando ele passa a ter a mãe dele passa a ser a mãe do filme. A que estava no filme, né? E aí quando ele tira a mãe dele de uma enrascada, ou seja, ele se compromete com a mãe, apesar da mãe não ser nada dele, não ser o que ele esperava também como mãe,
né? Ele, quando retorna à vida normal, fora da TV, ele tem outro nível de relação com as coisas e com a própria mãe, porque ele tá vendo diferente, ele tá percebendo as questões diferentes. E até assim é um filme bem bacana para assistir, porque as questões a resolver não são com as pessoas, é como a gente ainda sente os fatos. Okay? E é só uma oportunidade para a gente ver as coisas com os outros olhos, também para usar nossas ferramentas de outra maneira, talvez, quem sabe, deixar as coisas para lá e seguir mesmo assim. Então, tem um monte de mensagens que podem estar escondidas, mas principalmente são mensagens, com certeza, mensagens para nós mesmos. Então, quando a gente diz assim, alguém chega para atendimento comigo, que nem chegou essa colega e cliente, né? Ela chegou e disse assim, Nara, eu tenho uma dor nas minhas costas e eu tenho bruxismo, né? Meus dentes, eu ranjo meus dentes, às vezes até durante o dia, quando eu vejo, eu tô... né? Meus dentes estão esfregando um no outro, assim, como se fosse um reflexo, né? E aí eu fui conversar com ela sobre as contrariedades da vida. O que mais te contraria, o que te sente contrariada, mais contrariada hoje? Com relação a quem? Alguma coisa do teu passado, alguma coisa do teu presente? Aí ela abriu o jogo comigo, era uma questão com parentes, né? Que ela tinha que conviver quase que diariamente, que ela não estava gostando da atitude da pessoa, a pessoa não estava ajudando num determinado problema que ela tinha condições de ajudar. E aí ela acabou desenvolvendo, né, porque a coluna lombar é ligada a contrariedades, né, coisas que não foram agradáveis. Eu vou ver aqui, vou ler para vocês alguns sinônimos de contrariedade: amofinação, desgosto, aborrecimento, só para vocês entenderem o que são contrariedades, tá? Porque cada um às vezes tem bronca, chateação, chatice, consumação, contratempo, desagrado, desprezo. Tem uma lista enorme aqui de sinônimos: dissabor, enfado. Nossa, tem cada palavra diferente aqui. Quisilha, nunca ouvi falar. Ressentimento, comoção, consternação, desconsolo. Então, sofrimento, tribulação, tristeza, enjoo, repulsão. Então, tem tantos sinônimos para contrariedades. Que aí você pode, né, ver se você tá num desses sinônimos. Aí que a pessoa diz assim, não sinto contrariedade. Mas tá me amofinando essa história, né? Tá me aperreando, tá? Né? Tá me deixando chateado. Tá? Então, vê um dos sinônimos que cabe para você, mas são eventos que já aconteceram ou que estão acontecendo, que te lhe dão a sensação que você não tem o controle das circunstâncias, controle da própria vida. Você não consegue tocar a sua vida, né? Parece que tem sempre alguém ou algo lhe impedindo de ser você, lhe impedindo de ter a gestão da sua vida, a gestão das suas coisas, a gestão do seu tempo, tá? Muito importante, coisas que não foram ditas, mas que são injustas. Tá? E a dor, seja ela em qual parte do corpo for, porque às vezes a pessoa de ranger os dentes, ela começa a ter dor na articulação mandibular, né, ATM. E a dor, ela é uma injustiça guardada. Que eu vou usar o termo rejeitado socialmente, mas é o termo sinônimo, que é a raiva guardada. Então aí, quando a pessoa tem uma dor no corpo, pode fazer EFT para injustiças. Pega a técnica da carta desabafo,
conta as histórias injustas, pega a técnica do palquinho, diz para aquela pessoa, na técnica do palquinho, nada de chamar a pessoa ao vivo, não vai dar certo, tá? Pega a técnica do palquinho, imagina a pessoa lá e você falando tudo aquilo que você tem engasgado do evento que aconteceu ou do conjunto de eventos que aconteceram com essa pessoa. Espere mais pouco, não vou embora, daqui a pouco a gente vai fazer sequência de EFT para essas questões do bruxismo, ok? E da coluna lombar, né, os eventos injustos. Então, é muito importante fazer EFT para os desconfortos, para as sensações desagradáveis, para os eventos que não deram certo, que te deixaram aperreado, desconfortável. Eu vou ler aqui mais alguns sinônimos. Que tu te sentiu aporrinhado, né? Que te deixou consumido. Tu sentiu que aquilo foi uma adversidade, um choque, um golpe, ok? É uma lista tão grande de sinônimos aqui. Se você fizer uma busca no dicionário do Google, meu Deus do céu, é uma quantidade enorme de sinônimos que cabem perfeitamente nessa condição de eventos que foram injustos, ok? Que lhe deixaram fora de si muitas vezes, que lhe deixaram desconfortável. Então, nessa colega nós fizemos EFT para essa, com a técnica do palquinho, né? Porque primeiro lá na técnica da carta de desabafo contou a história para mim. Depois na técnica do palquinho ela pôde dizer todas as barbaridades que ela gostaria de dizer, lavou a roupa suja emocional, lavou e enxagou a roupa suja emocional, e no final do atendimento ela não tinha mais dor na mandíbula, ela não estava, porque ela dizia que sentiu o tempo inteiro as bochechas contraídas, prontas para ranger os dentes, né? E no final não tinha mais dor na mandíbula, ela não tinha mais as bochechas contraídas e ela não tinha mais a dor nas costas. E isso nunca mais voltou. Significa que ela resolveu pela raiz a questão. Nela, no corpo dela, a mensagem para ela. O outro pode continuar fazendo aquilo, pode continuar tendo aquela atitude injusta, mas nela, na pessoa que está usando a EFT para remover isso do corpo, é que faz toda a diferença para a pessoa. Tá? Porque na verdade ela não tinha digerido a questão. Então por isso o desconforto, a dor, a sensação do ranger de dentes, né? E a importância da gente ter a oportunidade de tirar isso do nosso corpo. Me encontrei com ela várias vezes, porque a gente trabalha no mesmo lugar, né? E ela disse, Nara, faz 3 meses nunca mais voltou, faz 6 meses nunca mais voltou, faz 1 ano nunca mais voltou, eu tô muito bem, né? E aquela pessoa, como é que tá? Eu não sei como é que ela tá, mas eu tô bem. Então, assim, não significa que a pessoa vai voltar a passar por eventos injustos, tá? Mas ela tem o alívio do desconforto, ela tem o corpo sem aquela sobrecarga emocional, que faz toda a diferença, que é o que traz os resultados, né? Então, relembrem, se ainda não está inscrito no canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's, eu vou ter o lançamento aqui em Pelotas, com bate-papo comigo lá na Vanguarda, a livraria Vanguarda o Shop Pelotas, né? Às 19 horas, dia 25 de junho. No dia 3 de julho não é um evento aberto, é só para os servidores do IFSU, tá? Que eu vou falar do grande desafio dos desconfortos, né? Emocionais e mentais na atualidade. E depois eu conto mais para vocês outros eventos que eu vou fazer, tá certo? Eu quero dar uma rica-noite pro pessoal que tá por aí, coisa boa, pessoal tudo aí. Mônica, rica-noite, depois nós vamos fazer sequência FT, não vamos embora.
Dirce Ricanoite, Emiliano Ricanoite, Patrícia, Janete, Sayonara, Elaine, Fátima, Adelaide, Maíra, Alice, Vitória, Claudete, Lair, Silvia, Nilda, Érica, Alice, sejam todos bem-vindos, uma imensa alegria ter vocês aí. Eu quero agora que vocês respirem fundo, que nós vamos fazer EFT, né? Mesmo que não seja, você não tenha nenhum evento injusto, é meio difícil isso, tá? Mas mesmo que você não tenha nenhum evento injusto, não se preocupe, a EFT que nós vamos fazer vai dar resultado na parte que você mais precisa, tá? Mesmo que você não tenha aquele objetivo da noite, a EFT é maravilhosa porque ela vai dar resultado de qualquer maneira, e até o grande comentário entre os terapeutas da técnica, os praticantes da técnica, né? Que a pessoa que tem mais resultados é que ajuda outros a fazer EFT, porque ela vai fazer EFT mais vezes, né? Então vamos lá! Então, quero que vocês escolham um evento de contrariedade que amofina vocês até hoje, que deixa vocês incomodados até hoje. Pode ter acontecido hoje, ontem, o ano passado, no milênio passado, para algumas, para mim, no milênio passado. Para muitas pessoas, no milênio passado. Tá? E a nossa EFT de hoje é para contrariedades da vida. Então vai atuar em duas áreas, no bruxismo e na coluna lombar, né? Então vai ser uma técnica, né, de múltiplo efeito, vai pegar a TM também, vai ajudar vocês assim fantasticamente, vocês vão ter uma noite de sono abençoada, que é o primeiro benefício que o pessoal comenta comigo. Nara, como eu dormi bem depois daquele atendimento que eu fiz contigo, depois daquele vídeo que eu assisti, que eu repeti 3 vezes, tá? Por que isso? Porque você sai da zona de trauma e vai para a zona de experiência no seu cérebro, com os eventos. Também você baixa os níveis de cortisol, já é comprovado cientificamente que isso acontece com a EFT. Então te tira da zona de estar sempre em estado de alerta, tenso, pronto para a guerra, e tu vai pro ponto de relaxamento, conforto e paz interior, certo? Então vamos lá, respira fundo. Agora eu vou olhar meus apontamentos, eu tenho uma sequência prontinha aqui para nós. Ponto de karatê. Mesmo que eu tenha passado por isso, me sinta contrariada, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que essa contrariedade me tire do sério, não consigo mudar essa condição. Eu me aceito mesmo sem ter este poder. Mesmo que essa contrariedade me tire do centro até hoje, eu me aceito com essa condição em mim. Eu passei por esse desconforto e acumulei na fricção involuntária dos meus dentes. Essa questão que nunca se resolveu na minha lombar. Essa situação que até agora não aceito. Me sinto ainda contrariada, desconfortável. Tudo ainda me parece desagradável. Gostaria que essa saia justa não tivesse acontecido. Não dá para pegar a moral da história com esse evento desagradável. Sem saída, sem solução.
Tudo isso ainda morando dentro de mim, se acumulando em mim, cheia de contrariedades, isso é o fim. Cheia de desconforto pelos eventos acontecidos. Cheia de mal-estar. Tudo isso em meu corpo. E eu escolho deixar ir. Pois já que não posso voltar no tempo, ou entender porquê do acontecido, eu escolho seguir, percebendo que a vida continua, apesar de tal evento. Que sempre se abrem novas oportunidades na vida. Apesar das dificuldades. E às vezes são só oportunidades de experimentar meu próprio potencial. Começo a aceitar que tudo pode me trazer algum bem, alguma boa experiência. Mesmo que me pareça sem explicação, sempre tem a chance de aprender algo, de se desenvolver em alguma área. Eu começo então a aceitar todas as minhas vivências experimentadas como necessárias para minha evolução. Respira fundo e solta. Então nós ficamos aqui nessa sequência de EFT para trazer mais paz para você, com o seu passado, com as suas vivências anteriores, saindo da posição de ultrajados, de desventurosos, de vítimas, na verdade, e permitindo ser mais você, com mais paz interior, mais alegria de viver e mais saúde, é claro. Uma rica noite a todos, agradeço a companhia. Passe lá no meu canal do YouTube, vejam os replays, youtube.com/naramuller com 2 L's. E também, não perca a oportunidade de adquirir esse livro, estou com poucos exemplares aqui, mando para sua casa autografado. Quero desejar a todos uma rica noite, agradeço a presença e até a próxima live. Tchau!